Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos iniciar mais uma vez a nossa escola dominical neste domingo pela manhã. Agradecemos todos os irmãos que acompanham esta live, que estão se achegando. Nossa irmã Maria Ângela, irmã Silvana, irmã Leninha, a Lúcia com o irmão Maurício e a irmã Isabel. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus continue abençoando a vida de cada irmão que se faz presente, acompanhando a nossa live, aqueles que estão se achegando. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de mais uma vez podermos estar em sua casa, reunidos para meditarmos, refletirmos a respeito da palavra de Deus. E antes de nós iniciarmos a nossa escola bíblica, nosso estudo desta manhã, vamos falar com o Pai, vamos nos colocar na presença dele em oração. Este que é o tema da nossa série de estudos neste mês de outubro, a oração. Nós temos a oportunidade então e o privilégio de falarmos com o Pai em oração. Por isso eu convido os irmãos a fechar os olhos para nós juntos orarmos, conversarmos com o Pai. Pai Santo, querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos como família, para meditarmos, estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos por cada irmão, por cada família que se reúne através dessa live para meditarmos e refletirmos sobre a Tua Palavra. Esteja com cada um de nós, ó Pai, nos abençoando, nos protegendo, para que tudo que seja dito aqui seja sempre para a honra e glória do Seu santo nome. Esteja com o Seu povo, ó Pai, que tanto clama, que tanto necessita da Tua proteção e do Seu amparo. É isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos então continuarmos a nossa série de estudos a respeito da oração. O tema da nossa série de estudos neste mês de outubro é Aprendendo a Orar com Jesus. Na semana passada nós iniciamos esta nova série de estudos no mês que nós celebramos a Reforma Protestante, os 503 anos da Reforma Protestante. Nós começamos a falar na semana passada que a Reforma Protestante, que este movimento de chamar a comunidade, de chamar o povo de Deus para refazer, para reconstruir toda a palavra, como a palavra de Deus estava vindo pregada, e uma das ênfases, um dos pilares da Reforma Protestante era exatamente isso, a prática da oração, o privilégio de falar direto, que o povo de Deus, que os filhos de Deus têm de falar com o Pai. E que era comum que na frente das primeiras igrejas protestantes, as primeiras igrejas da Reforma, era comum na entrada da igreja, em um local bastante visível, o texto extraído dos evangelhos, onde Jesus diz que a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Jesus viveu. A vida de Jesus, o ministério de Jesus foi regado sempre pela oração. Jesus viveu numa época em que a oração era muito valorizada. Na idade adulta, exercendo o seu ministério, Jesus sempre intensificou a necessidade de nós orarmos, a necessidade de conversarmos com o Pai em oração. Por isso, durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, Jesus sempre regou a sua vida em oração. Os evangelistas sempre registraram que Jesus frequentemente se afastava das multidões, das pessoas que se cercavam ao redor dele. Jesus sempre se afastava das multidões para orar. Ele procurava um local solitário, um local que ele pudesse ter privacidade para falar com o Pai. Podemos observar nos evangelhos que antes de enfrentar aquelas circunstâncias cruciais, aquelas circunstâncias difíceis da sua vida, Jesus se dirigia ao Pai em oração. Por isso, Jesus sempre nos ensinou a necessidade de orarmos. E no texto que nós vamos estudar hoje, Jesus nos ensina a não cairmos em alguns erros durante a nossa oração. Por isso, nesta manhã, os irmãos que acompanham esta live, irmão Amauri,
irmão Denis, a irmã Zeila, a todos os irmãos que acompanham esta live, eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Faremos a leitura dos versículos de 5 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de 5 a 8. Este será o texto base, então, para a nossa lição, nosso estudo de hoje. Abre aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus, que nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando e ensinando a respeito da oração. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está ensinando os seus discípulos algumas coisas importantes que nós devemos evitar durante as nossas orações. Jesus está dizendo que não devemos agir e que devemos fugir da hipocrisia. Uma palavra dura, uma palavra pesada, mas Jesus diz que durante as nossas orações nós devemos fugir da hipocrisia. No contexto de Jesus, a religião ela era uma influência poderosa na sociedade. Por isso, quando uma pessoa quando ela se demonstrava uma pessoa religiosa, ela ganhava credibilidade. Era status uma pessoa que se demonstrava ter uma convicção religiosa. Facilitava nos negócios, dava credibilidade para aquelas pessoas. Há algum tempo atrás nós vivíamos isso. Quando as pessoas falavam a respeito das pessoas evangélicas, dava uma credibilidade a respeito sobre a nossa convicção religiosa. Mas Jesus ele chama de hipócrita aquelas pessoas que na aparência falavam com Deus, que se dirigiam a Deus, mas a sua verdadeira intenção, a verdadeira intenção dessas pessoas era se mostrar, era se exibir para as pessoas que estavam ao seu redor. Utilizavam a religião como um trampolim social. Irmãos, sabe quando, acredito que alguns irmãos já tenham passado pela experiência de quando uma pessoa está falando com você, mas a intenção desta pessoa é passar um recado ou dar uma indireta para alguém e para as pessoas que estão perto? Ela fala com você, mas a intenção dela é passar algum recado, dar uma indireta para alguma pessoa que está próximo. Como isso é horrível. Como é horrível fazer esse papel de pretexto para alguém dar um recado, para alguém passar uma indireta para alguém. E é exatamente isso que Jesus está dizendo que o hipócrita faz com Deus. Na sua forma de agir, na sua forma de falar, ele se dirige a Deus, mas o seu interesse é falar com quem está ao seu lado, é se exibir com aqueles que estão ao seu lado. No Evangelho de Lucas, Jesus falou de 2 homens que foram até o templo, se dirigiram até o templo para orar. Um era fariseu, homem que se aparentava muito religioso, outro era um publicano, um cobrador de impostos. E sobre a atitude daquele fariseu, sobre a atitude daquele homem, Jesus diz assim: abre aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, faremos a leitura apenas do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 11. Nós vamos ver a atitude daquele homem, em que Jesus mostra a atitude daquele homem. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si
para si mesmo: desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aquele homem, aquele fariseu, ele agradece a Deus porque ele pensava que era melhor do que os outros homens. Aquele fariseu fazia isso principalmente em relação àquele publicano que estava ao seu lado. Mas Jesus nos mostra que a oração daquele fariseu não foi aceita por Deus. A oração daquele homem não foi ouvida por Deus. Por outro lado, já a oração daquele publicano que foi sincero diante de Deus, que foi honesto diante de Deus, foi ouvida. A sua oração foi ouvida por Deus e aquele homem em sua oração foi abençoado. Um outro erro que Jesus diz que devemos fugir, que devemos nos afastar durante a nossa oração, é a oração com pensamento mágico. É a oração mágica que muitas vezes nós fazemos e esperamos. Veja comigo no texto base o versículo de número 7, que diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus está ensinando que não é pela quantidade de palavras que saem da nossa boca. Não é pela forma como nós falamos. Não é pela quantidade de palavras que saem da nossa boca que farão que nossas orações serão atendidas por Deus. Não é pela quantidade de palavras, é pela bondade de Deus que as nossas orações serão atendidas. O pensamento mágico da oração, ele associa a resposta de Deus à escolha de determinadas palavras, da forma como se dirige a Deus. O pensamento mágico, ele associa a resposta de Deus a determinadas palavras que são utilizadas no momento correto e na entonação de voz correta. Essas palavras funcionariam como uma senha, como um sinal para atrair a presença de Deus, para atrair a atenção de Deus por aquilo que estamos falando. Permita dar um exemplo disso que estou falando. Não sei se essa expressão ainda continua sendo usada, mas recordo que um tempo atrás, no meio evangélico surgiu a expressão que dizia assim: está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Essa expressão foi muito utilizada, ficou bastante popular no meio evangélico. O pastor e professor de teologia Valdinei Ferreira conta que, certa ocasião, em certo momento, ele estava dando aula no seminário de São Paulo para a sua turma e uma aluna, essa aluna então chegou atrasada durante a aula. E ele percebeu que essa aluna, ao chegar atrasada, ela estava bastante agitada e nervosa. E ele então perguntou para ela se estava tudo bem, se havia ocorrido alguma coisa. E ela então contou que estava indo então para a aula, estava indo em direção ao curso, mas no caminho ela foi abordada por um rapaz que se aproximou dela e disse: isso é um assalto. Isso é um assalto, passe a sua bolsa, entregue a sua bolsa. E ela então conta, agitada ainda, ela conta que repreendeu aquele rapaz, repreendeu aquilo que estava acontecendo com ela e ela disse para ele: está amarrado em nome de Jesus. Diz que nesse instante a classe se voltou a atenção para ela e ela disse, mas não adiantou. Mesmo estando amarrado, o rapaz levou. O rapaz levou a bolsa do mesmo jeito. Sabemos que nós cristãos, sabemos que nós devemos orar em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida. Mas a oração, ela não serve como um amuleto. A oração não serve como uma fórmula secreta que sempre vai garantir vitórias diante daquilo que nós pedimos, diante daquilo que nós clamamos a Deus. Muitas vezes as pessoas vão a determinadas reuniões de orações, são atraídas por determinadas reuniões de orações, onde dizem, vem buscar a sua bênção te espera, vem para a reunião, seja ela qual for,
como se a oração funcionasse como um passe de mágica, como se a oração funcionasse como um start. Mas não é isso. Isso não existe. Não é isso e não foi assim que Jesus ensinou a respeito da oração. A oração com pensamento mágico. Ela espera que Deus entregue exatamente o resultado daquilo que nós pedimos. Ela espera que Deus entregue aquilo que nós estamos pedindo. Ela espera que Deus entregue da mesma forma. Mas a oração ensinada por Jesus é uma oração que sempre cobra de nós. A oração ensinada por Jesus é uma oração que sempre é uma entrega da nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele conduza a nossa vida. E não, a nossa oração não vai submeter, a nossa oração não submete a Deus a nossa vontade. A oração é uma entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Se a hipocrisia e o pensamento mágico são os dois perigos que rondam a nossa vida de oração, como então nós devemos orar? Como Jesus nos ensina a respeito da oração? No texto base da nossa lição de hoje, Jesus ensina que devemos orar com intimidade. Devemos orar com proximidade. Dentro de uma casa, o quarto é um lugar de maior privacidade. O nosso quarto é aquele lugar íntimo, aquele nosso lugar de descanso. É o nosso cantinho, é o nosso espaço reservado. Veja comigo o versículo 6 do texto base da nossa lição, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, o que Jesus está ensinando é que nós devemos buscar um lugar reservado, um lugar em que nós não seremos interrompidos e nada poderá nos distrair quando entramos na presença de Deus. O que Jesus está ensinando é que nós devemos buscar um local reservado para estar a sós com Deus. Só você e Ele. Irmãos, a oração em lugares públicos, em locais públicos, ela não está proibida. Nós fazemos as nossas orações quando estamos aqui no templo, seja a oração audível. A oração em locais públicos, é claro que ela não está proibida, mas esta é uma oração de exceção. A oração pública é uma exceção daquela que nós fazemos no nosso dia a dia. A oração do dia a dia é a oração que nós fazemos no local secreto. É nessas orações, é essa oração íntima que nós estabelecemos a nossa comunhão com Deus, que nós estabelecemos a intimidade com Deus durante as nossas orações. É nessas orações íntimas que nós temos a liberdade de falar com o Pai. Nós não estamos falando com um estranho, nós estamos falando com o nosso Pai, com aquele que inclina os seus ouvidos para nos ouvir e que Ele nos conhece perfeitamente. Jesus ensina que nós devemos orar com sinceridade, porque Ele nos conhece perfeitamente. A oração é a oportunidade que nós temos para colocar diante de Deus como nós estamos, sem aparências. Como nós estamos nos sentimos, e não como nós aparentamos ou como nós queremos estar. A oração íntima, a oração sincera, nós nos colocamos diante de Deus, do modo que estamos, do jeito que o nosso coração está. Essa é a oração íntima com Deus. Veja comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13, como aquele publicano, como aquele homem cobrador de impostos se apresentou diante de Deus. O versículo de número 13 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas diz assim: O publicano, estando em pé longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu e batia no peito dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Ou seja, ó Deus, se propício, se possível, olhe para mim, pecador. Aquele homem se sentia miserável na presença de Deus.
Aquele homem se sentia como um dos maiores pecadores na presença de Deus. O que será? O que será que aquele homem tinha feito para se sentir naquela situação diante de Deus? Que fez ele se sentir miserável na presença de Deus? Por isso, a oração é a oportunidade que Deus nos dá de chegar na presença dele como nós estamos. Nós não precisamos esconder nada de Deus. Nós podemos nos apresentar como nós estamos, para que ele, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, pegue isso, pegue o modo como nós estamos, pegue tudo aquilo que nós levamos na presença dele, do jeito que nós estamos, e ele transformará. E ele tem poder para transformar o modo como nós estamos, do jeito que nós estamos, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Na oração, Deus sonda, Deus vê o nosso coração. Portanto, leve à presença dele tudo aquilo que está em seu coração. Não precisa esconder nada, não precisa ter receio de levar para Deus aquilo que está em seu coração. Jesus também ensina que devemos orar pelas nossas necessidades, seja elas qual for. Veja comigo no versículo 8, essa parte do versículo 8 do texto base da nossa lição. Essa segunda parte do versículo 8 que diz assim: porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Porque Deus, o vosso Pai, sabe, tende consciência das nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Jesus está ensinando que Deus conhece todas as nossas necessidades. Que Deus conhece tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, essa semana eu recebi um vídeo, ele foi bastante viralizado, a respeito de um líder religioso bastante conhecido, onde ele diz que ele não concorda, que ele não entende, não vê o motivo, ele então não concorda com o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho naquela festa de casamento. E ele questiona, e ele coloca para as pessoas que estão acompanhando, ele questiona o que aquele milagre acrescentou no reino de Deus. Que não cabe na mente dele, que ele não consegue entender o que aquele milagre da multiplicação da transformação da água para o vinho, por que Deus fez aquilo? E muitas vezes esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade vem em nossa cabeça durante as nossas orações. Quando nós dizemos assim, isso aqui nem precisa ser levado em oração. Não vou incomodar a Deus com essas pequenas coisas do meu dia a dia. Não preciso orar por isso. Às vezes é só ir até o supermercado, ou é uma decisão simples que eu mesmo posso tomar. Eu não vou incomodar Deus com essas coisas. Eu não vou ocupar o tempo de Deus a respeito dessas coisas tão pequenas. Muitas vezes o nosso coração, o nosso pensamento se enche dessa forma, dessa maneira de pensar, que Deus tem coisas muito mais importantes para cuidar. O que nós precisamos aprender, e que esse líder religioso que disse isso não entendeu, é que Deus, o nosso Deus, ele é suficientemente grande para cuidar de todas as nossas necessidades. Que o nosso Deus, ele é suficientemente grande para cuidar de todas as nossas necessidades. No primeiro milagre, Jesus está nos ensinando que as nossas pequenas necessidades, aquelas coisas que nós julgamos que não têm valor, elas também são consideradas por Deus e devem ser apresentadas diante de Deus nas nossas orações. Não há critério de pequeno ou grande. Nós estamos diante do Deus suficientemente grande para ouvir todas as nossas necessidades. Termino o nosso estudo desta manhã com uma das parábolas mais lindas a respeito da intimidade da oração. Uma parábola que nós ouvimos desde pequeno.
É sobre como Deus cuida dos seus filhos. É a parábola daquele filho que vai até o pai, já se sentindo adulto, se sentindo suficiente, então ele vai até a presença do pai e pede para o pai a sua parte da herança, porque agora ele pode cuidar sozinho da sua vida. E a parábola diz que aquele pai então entrega ao filho o que ele está pedindo, e aquele moço então sai da casa do pai e cai no mundo. Pouco tempo depois, aquele moço já no fundo do poço, vivendo na miséria, maltrapilho, no fundo do poço, e na sua miséria então ele se lembra do pai. Na sua miséria ele se lembra como era a sua vida na presença do pai, na casa do seu pai. Então aquele moço ele pensa consigo mesmo e diz: irei então ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos seus servos. E aquele moço então, tendo dito isso, aquele moço se levanta daquela sua situação de miséria. Aquele moço se levanta e parte rumo à casa do pai. E o texto bíblico diz que quando ele estava chegando à casa do pai, quando ele se aproxima da casa do pai, mesmo ainda longe, o texto bíblico diz que o pai o avistou. Abra comigo lá no Evangelho de Lucas, para nós observarmos a reação daquele pai. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20, que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e observe, olha o detalhe, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O texto diz que, vindo ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Você, nesta manhã, você nesta fase da sua vida, você está se sentindo longe? Você está se sentindo longe da presença de Deus? Se este é o sentimento que você tem passado nessa circunstância da sua vida, se você está se sentindo longe, saiba que Ele ainda te vê. Se você está se sentindo longe, saiba que Ele ainda te enxerga, que o Pai ainda te enxerga, e Ele vem. E Ele vem em tua direção de braços abertos. E a imagem é magnífica, a imagem é formidável. Pai e filho caminham juntos, abraçados em direção à casa. Esta é uma imagem muito linda. Essa imagem é extraordinária para mostrar o que é a oração com sinceridade. O que ela faz em nosso coração, como ela transforma o nosso coração quando oramos com sinceridade. Orar com sinceridade é voltar para a casa do Pai, do jeito que estamos, da forma com que nós nos encontramos, e receber o Pai. E receber o Pai de braços abertos, e receber aquele abraço, aquele beijo. Por isso, do jeito que nós estamos, por isso, do jeito que você está, volte. Volte, porque Ele estará. Ele sempre estará de braços abertos, pronto para te abraçar e para te beijar. E há um caminho para voltar para a casa do Pai. E este caminho é o caminho da oração sincera. É orar sinceramente, é rasgar o coração na presença de Deus. E é nessa oração que nós encontraremos a casa do Pai. E ainda longe Ele nos enxerga e estará pronto para te acolher, pronto para nos acolher, porque vinha Ele ainda longe, quando o Pai o avistou. Deus nos vê, o Pai nos vê quando nós caminhamos em direção a Ele, mesmo que distantes. E Ele nos aguarda, e Ele nos espera, e Ele vem ao nosso encontro quando nós caminhamos em direção a Ele. Por isso nesta manhã, ore com sinceridade, coloque diante de Deus todas as suas necessidades.
mas faça isso. Faça isso no seu local secreto. Faça isso naquele local que você tenha mais intimidade com Deus, porque Deus nos vê e Ele deseja caminhar ao nosso lado em oração, com sinceridade e intimidade, do jeito que nós estamos, pois é o seu amor, é a sua misericórdia, é a sua graça que nos transformará na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe para que, do jeito que nós estamos, caminhamos ao encontro do Pai, aguardando o abraço e o beijo do Pai. Que Deus abençoe todo irmão, a todos aqueles que acompanharão esta live, que Deus continue abençoando a vida de cada irmão. Irmãos, lembrando que logo mais, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Durante a semana nós temos a oportunidade de estarmos juntos em alguns momentos de comunhão. Participe de todos esses momentos de comunhão e de intimidade com Deus. Só lembrando que nesta semana, nós, em nossas orações, colocamos a vida do nosso irmão Arrisson, da irmã Adriana, para que Deus abençoe a vida deles e eles possam acompanhar a Ana neste momento em que ela passará por uma intervenção cirúrgica, que Deus esteja confortando o coração deles. Coloque o irmão Arrisson e a irmã Adriana com a Ana nas nossas orações, para que Deus, em sua infinita misericórdia e em seu infinito amor, e que eles se sintam abraçados por nós, irmãos, família da fé, e que eles se sintam confortados por Deus neste momento de cirurgia em que a Ana estará passando. Irmãos, bom domingo a todos, que Deus abençoe. Amém.